Olá pessoal, voltamos para a segunda parte da aula 7. Então vamos resolver dois exemplos. Os dois exemplos com aplicações no cálculo de volume. Então, aplicações de integrais triplas no cálculo de volume. No primeiro exemplo, nós temos calcule o volume delimitado à esquerda por y igual a raiz de x e à direita por y mais z igual a 1 no primeiro octante. Então, nós temos o exemplo. Nós temos y igual a x, y igual a raiz de x, y igual a raiz de x. Temos y mais z igual a 1 e tudo isso no primeiro octante. Então, esse daqui é a equação de um plano. E esse daqui é a equação do quê? Como está faltando uma das variáveis, no caso está faltando a variável z, esse daqui é a equação de um cilindro. Então vamos esboçar a região. Então vou desenhar aqui os eixos. Como é no primeiro octante, só precisamos nos preocupar com x, y, z maior do que 0. Então aqui nós temos x, y, z. Então, quem é essa superfície? É um cilindro. Mas em z igual a 0, ou seja, a interseção desse cilindro com o plano z igual a 0, ou seja, no plano xy, é uma curva. Qual curva? A curva y igual a raiz de x. Então, quem que é essa curva y igual a raiz de x? Então, quando o x for 0 é 0, quando o x for 1, o y é 1, e ela é a parte positiva de uma parábola com concavidade apontando para os valores de x positivo, mas só a parte positiva. Então, nós vamos ter aqui o valor de 1, então aqui é o ponto 1, 1, e aqui se não fosse a raiz, né? Se fosse aqui, se fosse y ao quadrado igual a x, seria uma parábola com concavidade apontado para o x positivo aqui. Mas como é a raiz, então nós não temos os negativos, que não tem a raiz negativa, que estamos só considerando valores reais. Então a gente só ia até aqui a parte positiva. Então a parte positiva é essa daqui.
Então é essa a curva. Bom, o cilindro, quem seria o cilindro, né? O cilindro estaria aqui. Esta curva se repetindo ao longo de Z. Então, esse daqui seria o cilindro. Essa curva aqui se repete ao longo de Z. Então, este é o cilindro. A outra curva, a outra superfície é o plano. Este plano, se a gente fizer a interseção com Z igual a zero, com Z igual a zero, não. Se a gente fizer a interseção com x igual a zero, esse daqui é uma reta no plano YZ. Que reta é essa? Se a gente isolar Z, vai ficar 1 menos x, 1 menos y. Então, essa seria a reta que passa quando o y for 1, Z é 1. Quando y for 1, Z é 0. Quando y for 1, Z é 0. Quando y for 1, Z é 0, este ponto. E quando y for 0, Z é 1, este ponto. Então, seria essa reta. Seria esta reta. Mas, novamente, isso é um plano. É um plano que falta a variável x. Então, essa reta ela vai se repetindo ao longo do eixo x. Então, esse plano ele continua para cá, ele vem para cá, e esse plano ele vem para cá. E aqui nós temos a interseção do plano com o cilindro. E essa interseção do plano com o cilindro vai resultar uma curva desse tipo. Então aqui nós temos a nosso volume, essa região aqui, este sólido. Então este é o nosso sólido. Então eu vou apagar um pouco aqui de informação.
a gente ficar só com o sólido em questão, que a gente tem interesse. Então esse é o nosso sólido. Então se a gente pensar em variação e altura, a base vai estar no plano XY e termina no plano y mais z igual a 1. Então z vai variar de superfície até superfície, do plano z igual a 0 até z igual a 1 menos y. Ou seja, variação de superfície até superfície. A base, quem que é a base? A base está no plano XY a base está no plano XY então vou desenhar o plano XY e é o que define a nossa região R. Então aqui nós temos o nosso plano XY, aqui temos a curva y igual a raiz de x, aqui é o x, aqui é o y, aqui é a origem. E se a gente notar, a nossa região R, ela está aqui. Então ela é esse pedaço aqui. Essa é a nossa região R. E observando a região R, o x vai variar de 0 até 1 e o y vai variar da curva até y igual a 1. Da curva até y igual a 1. Da curva até y igual a 1. Então, quem que é a curva? Raiz de x até y igual a 1. Então, este volume é a integral tripla ao longo do sólido. Que sólido? Este sólido aqui. E que é a integral dupla ao longo da região R. E aqui dentro uma integral de superfície, ao longo de superfície, que é de z indo de 0 até 1 menos y. E os limites de integração de R é x indo de 0 até 1, y indo de y indo de raiz de x até 1 e a integral de 0 até 1 menos y, e aqui fica dx, dz, dy, dx.
Então essa é a nossa integral tripla. E agora é resolver essa integral tripla. Então, primeiro nós temos a integral de 0 até 1 da raiz de x até 1 e a integral de dz. A integral de dz dá z e os limites de integração é 1 menos y menos 0, então fica 1 menos y. Agora a gente integra com relação a y. Então vai ficar y menos y ao quadrado sobre 2. E aí temos que colocar os limites de integração, que é raiz de x até 1 dx. Então, vai ficar integral de 0 até 1, de 1, né, substituindo 1 menos meio, 1 menos meio, que vai ser meio, menos, agora substituindo raiz de x. Substituindo raiz de x aqui, então vai ficar raiz de x, e aqui substituindo raiz de x vai ficar menos x sobre 2. Então, vai ficar integral de 0 até 1, meio, menos x elevado a meio, mais x sobre 2 dx. E essa integral dá x sobre 2 menos x elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2, que fica 2 terços, mais x ao quadrado sobre 4. E aí temos que substituir os limites de integração. Substituindo os limites de integração, primeiro vai ficar meio, aqui vai ficar menos 2 terços, e aqui vai ficar mais 1 quarto, e o resto tudo zero, porque vai substituir zero. Então, meio com 1 quarto fica 3 quartos, menos 2 terços. Tirando o mínimo, que é 12, dividido por 4 dá 3, 3 vezes 3, 9, menos 12 dividido por 3, 4, 4 vezes 2, 8. Então, o resultado, 1/12. Então, esse é o volume do sólido do nosso primeiro exemplo. Agora, o nosso segundo exemplo, nós já fizemos o desenho desse segundo exemplo. Calcule o volume delimitado por y igual a 0, y mais z igual a 2 e x ao quadrado mais z ao quadrado igual a... Nós vimos que isso daqui é um cilindro que acompanha o eixo y. Esse daqui é um plano que vai interceptar o cilindro, é um plano inclinado que vai interceptar o cilindro, e esse daqui delimita a esquerda do cilindro. Então, a esquerda do cilindro é delimitado por y igual a 0, a direita por z igual a 2 menos y, e o corpo do cilindro é esta equação. Então, voltando, esta figura nós já desenhamos
E ela era da seguinte maneira: nós tínhamos aqui os eixos x, y, z, e nós tínhamos o corpo do cilindro, então aqui vinha até 1, aqui 2 e aqui embaixo vinha até 3, né? Então nós já fizemos esse desenho. Então eu só vou reproduzi-lo aqui. Aí aqui nós tínhamos a reta para nossa referência do desenho. Que essa reta é a interseção do plano y mais z igual a 2 com x igual a 0. E essa interseção nos fornece esta parte aqui. Então aqui tem o plano cortando o cilindro nessa região. Então aqui, se a gente fosse pensar no plano, o plano estaria aqui assim. Aqui estaria o plano cortando o cilindro desta forma e y igual a 0 delimitando aqui a parte de trás do cilindro. Então y igual a 0 nós temos essa delimitação. Então aqui nós temos o esboço do nosso volume, que nós já fizemos anteriormente. A diferença para os dois exemplos anteriores é que agora a nossa região R, ela está aqui. Então a região R agora ela está no plano x, z. Então, como que vai variar a terceira integral, a de superfície até superfície? Ela sai da base, que é na região R, então é aqui. Que é y igual a 0. Então sai de y igual a 0 e vai até o plano y mais z igual a 2. Então y vai variar de 0 até 2 menos z. Então, y é a nossa variação de superfície até superfície. Então, a nossa integral em y vai ser a integral mais interna. Por quê? O que nós temos é que a integral do volume desse sólido é como a integral da região R dA, e aqui dentro
é a integral que movimenta de superfície até superfície, que nesse caso é uma integral em y, de 0 até 2 menos z. Então a nossa região R vai delimitar os limites de integração para x e para z. Quem que é a nossa região R? Nesse caso, a região R ela é uma circunferência de raio 1. Porque a equação do cilindro é x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Quando a gente faz o cilindro interseção com y igual a 0, nós temos a nossa região R. Então, a nossa região R ela é um cilindro de raio 1. Um cilindro não, uma circunferência de raio 1. No plano XZ. Então, x nós podemos fazer variar de menos 1 até 1 e z variar da parte de baixo da circunferência até a parte de cima da circunferência. Então, menos raiz de 1 menos x ao quadrado até raiz de 1 menos x ao quadrado. Isso se nós representarmos a nossa região R em coordenadas retangulares. Mas como é uma circunferência, nós podemos representar a nossa região R em coordenadas polares. Como que ficaria em coordenadas polares? Em coordenadas polares, nós podemos pensar o R indo de 0 até 1 e o θ indo de 0 até 2. Então, nós podemos pensar dessas duas formas para montar os limites de integração da região R, ou em polares ou cartesianos. Lembrando que aqui as coordenadas polares que nós estamos utilizando é x igual a r cosseno θ e z igual a r seno θ. Bom, então vamos voltar ali na integral. Então nós temos a nossa integral, temos aqui da região R, aqui nós temos uma integral de 0 até 2 menos z de dy e aqui dA. Então, antes de aplicar os limites de integração da região R, nós poderíamos resolver essa integral. Fazer a integral com relação a y, que vai dar
y e substitui os limites de integração. Então, a gente ficaria com a integral dupla da região R de 2 menos z dA. E agora nós podemos montar os limites de integração da região R em coordenadas polares. Então, nós vamos ficar com o R indo de 0 até 1 e o θ indo de 0 até 2π. Então, θ indo de 0 a 2π, o R indo de 0 até 1 de 2 menos z. Mas quem é z? Z é R seno θ. Então, no lugar do z, R seno θ dr dθ. Lembrando que o dr sempre tem um R acompanhando o dr. Tá? Não esquece que sempre tem um R acompanhando o dr. E agora, resolver essa integral. Então, vai ficar de 0 a 2π. Vai ficar 2R menos R ao quadrado seno θ de 0 até 1. Opa, ainda não, né? Opa, aqui não. Aqui nós ainda não resolvemos a integral, né? Nós só distribuímos. Deixa eu arrumar aqui. Então, a integral de 0 a 2π, de 0 até 1, distribuindo o raio, aqui vai ficar 2R menos R ao quadrado seno θ, dr dθ. Então, agora sim, integrando, vai ficar 2 que multiplica R ao quadrado sobre 2, menos R ao cubo sobre 3, seno θ, e isso nós temos que aplicar os limites de integração. Aplicando os bom, esse pode cancelar com este. Aplicando os limites de integração, aqui fica 1 menos 1/3 seno θ, 1 menos 1/3 seno θ, e substituindo 0, 0, 0, 0 é tudo, então fica essa integral com relação a θ. Essa integral com relação a θ. Integral do seno dá menos cosseno, com esse menos dá positivo, então vai ficar 1 mais 1/3 cosseno θ, e os limites de integração de 0 a 2π. Então, primeiro substituindo, vai ficar, bom, a gente sabe que cosseno de 2π é 1, cosseno de 0 é 1, então vai ficar 1 mais 1/3 menos 0 mais 1/3. Então, isso daqui 0 não, aqui 1 não, opa, substituindo 2π, né? Aqui é 2π. Então, substituiu 2... Não, tá certo. Ah, essa integral aqui, né? Integral de 1, aqui é θ. Opa, aqui é θ. Agora sim. Então, aqui vai ficar 2θ, 2π, desculpa, no lugar do θ vai ficar 2π mais 1/3 menos 0 mais 1/3. E o resultado dá 2π. Então, esse é um exemplo que a região R, os limites de integração, nós utilizamos coordenadas polares durante o cálculo da integral tripla. Então, esses são os nossos dois exemplos. Até mais!